O canal Governança em Foco esteve no segundo Fórum de Gestão Pública na AGU, em Mato Grosso do Sul, cujo tema foi Governança e Gestão de Aquisição de Bens e Serviços. Assista agora a palestra Gestão de Aquisições na CGU, com Sérgio Akutagawa, diretor interno da CGU. Bom, muito bem. Todos vocês estão familiarizados com esse emaranhado de caixinhas, de ideias, de atribuições, de responsabilidades, né? Fazer compras ou contratar serviços na administração pública é a coisa mais simples do mundo, né? Quase não tem complicação, quase não tem detalhes, armadilhas, né? Que nos afligem diariamente, né? Na CGU é a mesma coisa, tá? Em que pese a CGU ser conhecida mais por vocês como órgão de auditoria e fiscalização, mas nós sofremos também, no nosso dia a dia, das mesmas agruras que afetam vocês também. Como gestor, eu não vou dizer que eu arranco meus cabelos ou perco meus cabelos, porque eu já desapeguei, já abandonei todos eles para não ter esse problema. Mas, enfim, sofremos tanto quanto qualquer um de vocês. Estamos também pensando, desenvolvendo metodologias, técnicas, estudando formas de, ao mesmo tempo em que atendemos a nossa legislação, fazer com que isso tudo faça algum sentido, não para nós, mas para aqueles a quem nós servimos, ou seja, o cidadão. De forma que isso tudo possa efetivamente ser traduzido em benefício para a sociedade. Fazer isso aqui por fazer não faz sentido. O melhor que nós possamos fazer isso, se não tivermos um foco no objetivo, naquilo que, na razão da nossa existência, nada disso faz sentido. Muito bem. Um processo de compras, vamos começar do basiquinho, né? Ele nasce relativamente complicado. Começa com alguém definindo a necessidade. Depois da definição da necessidade, em tese, nós faríamos alguns estudos para entender se aquilo é útil, não é útil, se é necessário, se não é necessário. Vamos elaborar um plano de trabalho ou um TR, dependendo se é serviço continuado ou não. Passamos pelo jurídico, por todas as fases internas e vamos efetivamente para a publicação do edital, né? Na prática, a gente sabe que quando você tem acima de você um governador ou um ministro, o processo começa lá na ponta, né? Eu quero tal coisa e você se vira, daí você vai montando as etapas tudo de trás para frente, né? Para comprar o que ele quer. Tá certo isso? Não tá, né, gente? Mas nós sabemos o que acontece. Muito bem. Depois de você conseguir licitar, ufa, que alívio, conseguiu nada, porque depois tem toda a fase de execução contratual, que tem mais esse monte de caixinhas com as quais nós temos que nos preocupar, não é? Muito bem. Há riscos nesses processos como um todo? Sim, diversos riscos. Risco de você especificar mal, comprar mal, fazer uma pesquisa mal feita, né? Definir critérios inadequados de compra. Para aqueles que trabalham na área da saúde, tem o risco de ser preso ou responder uma improbidade do Ministério Público, por fazer ou deixar de fazer alguma coisa, não interessa, né? Infelizmente. Fazer o quê, né? Enfim, nos deparamos com todos esses riscos no exercício de nossas atividades. Há também algumas oportunidades de melhoria, uma vez que você mapeia o seu processo, conhece o seu processo, sabe o que você está fazendo, para que você está fazendo, surgem algumas oportunidades de melhorar os seus estudos preliminares, planejar suas compras. Veja, por planejar compras, nós não estamos falando simplesmente de planejar o processo de aquisição ou de contratação. No ano retrasado eu fui chamado para uma reunião aqui em Brasília. Eu estava chefiando Mato Grosso ainda. Era uma reunião que tinha FUNASA, Caixa Econômica, Ministério das Cidades, Ministério da Saúde, Ministério da Educação, para discutir obras públicas. Como fazer com que as obras públicas fossem finalizadas e não ficassem
abandonadas ou não concluídas. Ué, falei simples. Quando vocês pararem de pensar em obras e começarem a pensar em soluções, talvez a gente resolva esse problema. Porque uma obra, concluída ou não, não necessariamente resolve um problema. Vocês concordam comigo? Então, como gestores públicos, nós temos que pensar em solução. Né? Se eu tenho uma comunidade do outro lado do rio, e a cidade, a sede é para cá, qual é a solução? É você construir uma ponte? Talvez. Mas talvez seja mudar as pessoas todas para o outro lado, não é? Não pode ser uma solução também? Então você não pode pensar só no meio do processo. Não, eu tenho que construir uma ponte. Talvez não. Talvez esse seja o erro que estejamos todos cometendo. Veja, nós que estamos na área meio, não costumamos, não temos tempo, nem oportunidade, nem condições de pensar de forma mais abrangente assim. Mas nós temos que começar a fazer isso. Senão todo o trabalho que nós estamos executando, por melhor que seja, não vai servir para nada. Né? Não vai servir para nada. Fora isso, quais são as alternativas que nós estamos estudando? Muito na linha do que Mato Grosso do Sul já está fazendo. Aliás, parabenizo a equipe da Secretaria de Administração do Governo do Estado. Tudo que vocês estão fazendo aqui, em maior ou menor grau, estamos tentando fazer também no Poder Executivo Federal. É até vergonhoso dizer isso, mas nós não temos isso, né, Jean? Quase nada. Estamos tentando, existe uma série de dificuldades que eu vou apresentar agora, mas estamos tentando. Nós não fazemos nem o basicão. Nós temos unidades instaladas em todas as unidades da federação. Dentro de cada unidade nós temos vários órgãos fazendo a mesma coisa, cada um isoladamente. Isso faz sentido? Não faz sentido. Todo mundo compra água, todo mundo compra papel, compra caneta. Por que todo mundo tem que fazer o seu? Mas existe uma grande dificuldade ainda em fazer essa programação centralizada. Porque cada órgão precisa ter uma sede. Por que não pode juntar todo mundo e alguém administrar o condomínio? Olha o tamanho da economia que nós conseguiríamos fazer. Né? São oportunidades que nós temos de melhoria no processo de gestão, não só de gestão de recursos públicos, mas melhoria do processo de entrega de serviços, de benefícios à sociedade como um todo. Né? Bom, vamos lá. Falando um pouco de cenário, aqueles que são vinculados a órgãos federais vão começar a chorar e vão ter pesadelos. Mas é assim mesmo. 2016 tem essa bolinha toda coloridinha para mostrar como é que funciona o orçamento federal. Vamos lá. Compras públicas e contratações, manutenção dos órgãos, etc. Em 2016 era aquele verdinho lá. Mais ou menos 5% do bolo total. Dos 100% de orçamento, em 2016 a União poderia, com alguma liberdade, dispor de menos de 10%. O restante é tudo gasto obrigatório. Tá? Em 2017, esse percentual destinado ao custeio da máquina pública caiu para 3,30 e poucos por cento do orçamento total da União. Esse é o cenário com o qual nós, gestores federais, temos que lidar. Nós temos que manter o funcionamento dos órgãos, continuar contratando bens e serviços para que a população continue sendo atendida, mas com recursos cada vez menores. Esse ano, nós tivemos aí um contingenciamento linear para todos os órgãos de 40% mais ou menos. Né? Houve já alguma liberação, mas a maior parte dos órgãos não atingiu ainda o patamar original. Muito bem. Mais um cenário aqui. A linha preta que vocês estão vendo é a linha estabelecida pelo PEC dos gastos, que diz que a despesa para o ano seguinte só pode ser a despesa do ano anterior mais a inflação. Opa, aí nós temos um problema, porque as despesas de previdência e de salários não obedecem a essa regra. Djalma acabou de dizer, nos últimos anos nós temos
uma crescente em negociações salariais que vai fazer pressão, tá vendo? O gráfico vai até 2026 só, mas já em 2019 nós já vamos estar extrapolando o teto de gastos. As despesas com previdência, elas vão crescer a ponto de começar a pressionar as despesas discricionárias. Nós vamos ter que começar a pensar em como é que nós vamos fazer a nossa existência, a nossa manutenção caber dentro do bolo. Ah, mas e se a economia crescer 50% ao ano? Não interessa. O teto de gastos é pelo gasto, não é pela receita. Essa é a nova realidade com a qual nós temos que conviver. A economia vai crescer? Vai. Se crescer, eu posso gastar à vontade? Não, nunca mais. O que você vai gastar é o ano anterior mais a inflação, ponto. É só isso que você vai ter para gastar. Esse é o cenário com o qual nós, todos gestores, federais, estaduais e municipais, não é diferente disso. É isso que vai nortear as nossas decisões e as nossas ações para os próximos anos. Falando em valores, compras públicas. Compras públicas, se você somar União, Estados, Distrito Federal, municípios, estatais, hoje nós estamos o quê? Uns 500 bilhões por ano, mais ou menos, se não diminuir, né? Desses 500 bilhões, a União, o Poder Executivo Federal, responde por mais ou menos 50 bilhões em compras de produtos ou serviços. Na minha época de palestrante pelo SEBRAE, andava pelos municípios dizendo que isso, compras públicas é uma ferramenta, é uma política de desenvolvimento, não é? E é mesmo, mais nos estados e municípios do que na União. Isso é muito pulverizado e é muito concentrado nas compras dos ministérios, né? O impacto positivo que isso traz, que essas compras traz na população é muito pequeno, né? A maior parte disso é para a manutenção da própria estrutura governamental. Em termos de instrumento de desenvolvimento de política pública de distribuição de recursos, cabe a vocês o papel principal de utilizar esses valores de compras para fomentar os mercados locais, né? Mas eu trouxe isso aqui só para vocês terem uma ideia do nosso universo de atuação, né? Em termos de CGU, 2016, nós somos quase nada, 68 milhões de reais em contratos, muito pouco. Nosso orçamento, somando essa parte de despesas de custeio mais finalísticas, está em torno de 87, 88 milhões de reais por ano só. É só o que nós temos anualmente para gastar. Alguns números de pregões, dispensas, inexigibilidades que fizemos. Nosso pessoal de licitações se resume hoje a 6 pessoas. Até 2 meses atrás eram 3 só, né, gente? Estava feia a coisa lá. O Girão foi o diretor lá, antes de mim, não sabe. Quem cuida de todos os contratos são 7 pessoas só. E essa é a nossa dificuldade hoje maior. Nós não temos gente para cuidar desses contratos. E não vai melhorar. Esse é um diagnóstico que nós fizemos da nossa força de trabalho. A parte vermelhinha é o quantitativo de servidores nossos que vão se aposentar nos próximos anos. Nos próximos 10 anos, é isso aí que é a nossa realidade. Independente se vai ter concurso ou não vai ter concurso, a CGU vai diminuir. Nós não vamos, nos próximos 10 anos, jamais, em hipótese alguma, conseguir repor a nossa força de trabalho ao nível de 2, 3, 5 anos atrás. Então, essa é a realidade com a qual nós, internamente, também temos que trabalhar. Nós não vamos ter dinheiro e nem gente. Então, agora temos que começar a pensar em como é que nós vamos lidar com esse problema. Nós vamos ter que praticamente nos reinventar. Nós vamos ter que reinventar tudo que nós fazemos, como nós fazemos,
temos que começar a refletir se tudo que nós fazemos, vamos continuar fazendo mesmo. Pergunta difícil de responder, porque em geral nós nos apegamos muito àquilo que fazemos, tomamos como nosso determinadas atividades, determinadas ações, e não pode acontecer, né? Nada disso é nosso. Não é um interesse particular ou pessoal nosso que nos move. A nossa existência não é para isso, não é para isso que nós existimos.